frequentes que quem está lutando contra a depressão faz e você pode estar fazendo sem saber. E quando você aprender quais são eles, você vai conseguir entender porque talvez já tenha feito muita coisa e ainda não conseguiu encontrar uma solução definitiva para sair da tua depressão e da tua ansiedade. Porque você já tentou tanta coisa e ainda continua sofrendo? Bom, quem sou eu para te contar essa história? Eu sou a Flora. Quando eu era criança, eu não gostava do meu nome, mas você sabe, coisa de criança. Eu agora adoro esse nome porque ele é raro e pouco usado. Bom, eu venci a depressão, e sobrevivi à depressão sozinha, apesar de ter tudo para fracassar e perder a vida. Portanto, o que eu tenho aqui para ensinar é que eu passei de verdade a minha história, a minha experiência pessoal. Saí lá do fundo do poço e ainda trouxe água comigo. Eu deixei um emprego concursado há muitos anos atrás e fui atrás de viajar e conhecer o mundo, que era o que realmente eu queria fazer. Então eu vou começar esse vídeo contando uma história, uma notícia que saiu nos jornais há poucos meses e não sei se você já ouviu falar. Então foi no dia 25 de maio de 2024, com uma jovem mulher que tinha completado seu 29º aniversário, fazia apenas 20 dias, ela morreu aqui na Holanda. Seu nome é Soraya de Berg. A sua morte, que quando foi anunciada, causou um grande alvoroço e um debate muito acalorado, não só aqui nos Países Baixos, mas também em vários outros países. Mas o motivo pelo qual essa morte dessa jovem mulher chocou tanta gente e provocou tantas reações foi que a Soraya era uma pessoa fisicamente saudável e vivia uma vida aparentemente normal. Ela tinha sua casa numa cidadezinha pequenininha aqui perto da fronteira com a Alemanha, onde vivia com seu namorado e seus 2 gatos. Mas como ela morreu, é que deixou as pessoas, assim, muito desconfortáveis. Acontece que a Soraya teve autorização de ter o direito à morte assistida. E isso após um longo processo de mais de 3 anos de espera. A Holanda é um dos poucos países da Europa e no mundo todo em que a eutanásia é legal e permitida. O que só por si só já é um assunto muito polêmico, né? E para que seja autorizada uma pessoa morrer por eutanásia, é necessário um procedimento para saber se a pessoa tem a capacidade mental para que tenha esse benefício dessa morte assistida. É necessário verificar se a pessoa essa pessoa está lúcida e tem as suas capacidades mentais intactas. E se não for assim, dificilmente os médicos irão dar a permissão para o paciente ter esse tipo de morte. A condição principal para que essa opção seja autorizada pelos médicos que tratam esse paciente é que ele ou ela esteja no estado em que todos concordem que o sofrimento é insuportável e não tem a menor perspectiva ou possibilidade de melhora. Mas o caso da Soraya foi muito polêmico, justamente porque ela teve o direito de morrer, esse direito assistido, pelo motivo que ela alegou, porque ela foi sofrimento mental. Ela então chamou os jornais e deu entrevistas para falar sobre a sua questão, sobre a sua causa e quem sabe ela tentou acelerar o processo um pouco. Porque foi um processo bem longo, inédito. Muita gente, depois que leu ou ouviu as entrevistas, acusou de querer chamar atenção. E claro, isso atraiu raiva de muitos haters e chocou muitas pessoas religiosas e conservadoras. A maioria dos ataques vieram dos Estados Unidos e muita gente criticando a Soraya. Bom, eu não tô aqui para julgar a decisão dela, nem nada disso. Eu estou apenas relatando um fato, uma história que aconteceu. Mas eu acho curioso que ela mesma contou que já havia pensado em tirar a sua própria vida por conta própria devido a esse processo de depressão que ela vinha tendo há muitos anos. Mas ela alegava que mudou de ideia quando percebeu o estrago que a morte de uma amiga também tinha depressão, que se matou e como isso causou um dano à família. E o que parece um pouco sem lógica, né? Porque no final das contas, a vontade dela era terminar com a sua vida, como a sua amiga. Então, na verdade, ela pegou só um outro caminho. E de acordo com os jornais que ela deu entrevista, ela sofria desde a infância com sintomas de depressão, ansiedade, trauma e personalidade borderline. Ela disse que até tentou se tornar uma psiquiatra, mas alegava não ter conseguido encontrar forças para terminar o curso e iniciar essa carreira. Ao longo dos últimos 10 anos, antes de ela entrar com o pedido de eutanásia, ela tentou vários tratamentos, incluindo terapias tradicionais de conversação, medicamento de todos os tipos e chegou até fazer mais de 30 sessões de eletroconvulsoterapia, ou ECT, que é feito por meio de sessões nas quais são colocados uns eletrodos na cabeça da pessoa e esses eletrodos são ligados a um aparelho que emite impulsos elétricos e provoca uma convulsão, uma pequena convulsão controlada no paciente. Parece uma coisa meio antiga, né? Aquela coisa que a gente via nos filmes antigos, que se tratava as pessoas com as perturbações mentais do passado. E, bom, eu nem sabia que ainda usava esse tratamento com choque atualmente, né? Enfim, ela disse que depois de todos esses anos de tratamento sem melhora, não restava mais nenhuma solução. Ela já não sabia mais o que fazer e aí chegou a um dia, lá um ponto fatídico, que é o que eu quero trazer nessa história, e que ela disse que desistiu de vez. Depois que o psiquiatra falou pra ela uma vez a seguinte frase: olha,
não há mais nada que possamos fazer por você, isso não vai melhorar nunca. E aí ela entrou com um pedido para a morte assistida, esperou esses 3 anos para conseguir morrer, porque não acreditava ser possível encontrar uma outra saída ou uma solução para o seu sofrimento. Ela não é a única a fazer isso, outras pessoas já fizeram isso também e outras ainda devem fazer, seguir esse caminho. Porque, para você ter uma ideia, a OMS diz que prevê que em 2030 a depressão vai ser a principal doença no mundo inteiro. Bom, na verdade, não é uma doença, né? Mas sim é o que chama-se de transtorno mental. Mas o que será que está errado, né? Por que os psiquiatras da Soraya não conseguiam ajudá-la? O que faltou olhar? E por que será que os métodos tradicionais não estão oferecendo uma solução completa e definitiva? Por que tanta gente, apesar de todo o avanço nas pesquisas, tanto desenvolvimento e todos os remédios mais modernos e mais avançados, não conseguem melhorar de vez a depressão? Já pensou nisso? E você? Será que você quer deixar a sua vida ser decidida pela opinião de um médico? Ou você vai correr atrás de uma solução por conta própria? Bom, o que eu posso te dizer é que existe uma maneira de você pelo menos começar a melhorar como você lida com a depressão. Existe saída, mas que as pessoas estão acostumadas com aquela mesma história de sempre. E que falam, que repetem, e que não sabem e não conhecem outros pontos de vista. Pelo menos aprender algo diferente, eu garanto que você vai conseguir hoje. Então, por isso eu vou vir aqui hoje te falar dos 3 principais erros que você pode estar cometendo que te impede de encontrar uma maneira de superar a depressão e você nem desconfia. Primeiro erro, vamos lá. Tô lembrando que tudo que eu falo aqui é fruto direto do que eu passei, de experiência da minha vida, o que aprendi, porque eu conheço exatamente o processo, passei por ele desde crescer com depressão, de ser uma criança deprimida, até o ponto de ir ao fundo do poço, total desespero, sofrimento, e não querer mais viver, né? Até conseguir superar e mudar a minha vida. E agora, alguns anos depois, estou curada, estou vivendo uma vida feliz, tranquila e uma vida totalmente diferente do que eu tinha no passado. Se alguém no futuro, se alguém tivesse lá vindo do passado e me dissesse que eu teria uma saúde física e mental agora, eu não acreditaria. Então vamos para o primeiro erro, que é acreditar que um diagnóstico equivale a uma sentença, que significa o fim de uma busca. Que quando você tem o diagnóstico do médico, você não precisa mais fazer nada além de tomar medicação, terapia pro resto da vida, seguir esse processo. O que geralmente acontece no tratamento tradicional, né? Você se sente triste, as coisas não estão dando mais prazer, você tem crise no trabalho, está doente emocionalmente, busca ajuda de algum profissional, porque você quer encontrar uma solução para aquela agonia que está sentindo, quer tirar aquela dor. Aí você vai geralmente ser diagnosticado com depressão e muitas vezes também vem sempre junto um conjunto de transtorno de ansiedade. Você finalmente encontrou uma explicação plausível para tudo que estava dando de errado na tua vida até agora. Tudo faz sentido, né? As peças se encaixam. Isso tudo é um grande alívio. Você finalmente sente que existe um motivo porque tua vida estava tão difícil de ser levada. Você consegue dar um nome aos bois e percebe que aquilo vai mais além do que você acredita estar dentro do seu poder de mudança. Ou também pode acontecer que você não consultou o médico, mas através de leitura, pesquisa, de material disponível na internet, descobre que tudo que você sente se encaixa perfeitamente nessas descrições de que é uma depressão. O próximo passo é começar a tomar os antidepressivos, os ansiolíticos e quem sabe, se você tiver um plano de saúde, tempo, dinheiro, você vai fazer aquela terapia de fazer com um psicólogo. E pronto. Acabou a história, você se resigna que é isso. Tomar remédios, sofrer pro resto da vida e a sentença que você agora carrega é de ser um deprimido ou um ansioso. E é isso que te disseram que tem que ser feito e não tem mais nada que fazer fora isso. Vai ter momentos que você vai sentir um pouco melhor, outros nem tanto. Às vezes você vai sair da terapia super bem, mas isso não vai durar muito tempo. Problemas vão continuar aparecendo e dependendo do que você for fazer, ao longo dos anos, vai ter fases melhores e fases piores. Pode até sentir pequenas melhoras ao longo de um certo tempo, mas a depressão e a ansiedade, elas continuam lá debaixo de tudo, mascarado, escondido por baixo de uma camada de medicamento. E pior, que com o tempo, outras doenças vão aparecendo. A fibromialgia, por exemplo, é uma delas. Então, não. Um diagnóstico não é uma condenação, não é uma sentença. É apenas o primeiro passo de um processo. É só como se fosse um aviso, que é a hora de você parar, repensar a sua vida. Está sobrecarregado, sobrecarregada porque está fazendo um monte de coisa que não quer mais. Para a família, para os pais, para os amigos, professores, e que eles disseram que você tinha que fazer. Você está aí se matando e fazendo todos os malabarismos para sustentar uma fachada, sabe? Que você nem queria. Você, na verdade, nem sabe o que é de verdade, o que você quer da vida. Te disseram, te influenciaram, te deram opiniões dos pais, professores, amigos, influencers, e você acreditou que era aquilo que deveria fazer, porque era o que dá dinheiro, porque todo mundo faz assim, porque na família todo mundo é médico, todo mundo é advogado, e assim vai.
A depressão não é causa, mas sim um sintoma, uma consequência de que algo muito errado não está certo. A raiva, a apatia, a perda de vontade de fazer as coisas, o burnout que você sente são os sintomas após o sintoma. A depressão mostra suas garras por motivo e ela tem uma causa. Enquanto você não tratar a causa, vai ficar secando o gelo pro resto da vida. Bom, o segundo erro é desconsiderar os danos ao longo prazo que a depressão causa. Quando eu fui buscar tratamento para o meu quadro de depressão há uns 20 anos atrás, na minha vida passada, na minha vida anterior, o que me disseram é o mesmo que tenho certeza que estão te dizendo até hoje. Você vai ter que tomar remédio para o resto da vida, não tem cura, que a depressão é uma doença causada por um desequilíbrio químico no cérebro, ou uma coisa assim como a falta de serotonina, ou algum problema genético e hereditário, mas ninguém sabe muito bem o que é em realidade. Quer dizer, em breve, resumindo, tá tudo no seu cérebro e o fim de papo. E agora, muita gente gasta muito dinheiro com remédios quando estão deprimidas. E aí eu lembro que não é apenas com ansiolítico, antidepressivo e com soníferos para insônia. Eu lembro muito bem que naquela minha época que eu tinha depressão no passado, eu tinha outros remédios, eu tinha aquelas caixas de remédio para comprar, para sinusite, para alergia, para gastrite, para refluxo de estômago, etc. Você consegue entender que a depressão não é uma coisa isolada, ela tem uma consequência em outras e todas as áreas da sua vida? Você deve ter também várias queixas físicas, além das questões de saúde mental. E que tal? E aqueles planos que você fez e faz e nunca dá certo, nunca vai pra frente? Aquele dedo podre na hora de escolher o parceiro. Aquela bebida ali obrigatória no final de semana que você precisa tomar. Aquela esperança que se mudar de cidade, de país ou de parceiro, tudo vai ser maravilhoso e todos os problemas serão resolvidos. Aquela necessidade de estar sempre disponível e ajudar, cuidar dos outros. O medo de dizer não, a falta de autoconfiança para tomar decisão e fazer as escolhas pessoais. Isso tudo são reflexos da mesma raiz que vem a depressão, que te afeta durante boa parte da tua vida e você talvez não se deu conta. Porque pense numa coisa, mesmo se você começou a tomar os remédios direitinho, se sente até melhor, mas como está o seu relacionamento? Como anda a tua vida sexual? Ainda existe desejo no teu casamento? Você consegue fazer planos e alcançá-los? Ou você pula de galho em galho sem dar nada certo na tua vida? E o trabalho que você faz? Te realiza? Ou você está lá empurrando com a barriga aquele trabalho que não suporta mais? O peso está aumentando e você não consegue arrumar tempo para cuidar de você, da sua saúde, fazer uma dieta saudável? Ou você já chegou perto da aposentadoria, mas já sabe que não vai poder parar de trabalhar porque o ano que vem e que a grana que vem é pouca para comprar os remédios? Então você percebe como a depressão vai muito além desses sintomas que a gente conhece, mais tradicional, como a apatia, tristeza, falta de vontade de fazer as coisas, todos os sintomas que a gente já conhece e já ouviu falar. Bom, e eu como tô agora? Mais de 15 anos se passaram desde que larguei meu emprego no banco, que tinha entrado para o concurso público, e fui atrás de fazer o que eu queria de verdade para mim. E faz tempo que, me livrei daquele monte de caixa de remédio. Não tomo mais nada, às vezes um paracetamol, quando aparece uma dor de cabeça aí, ou quando eu faço exercício e às vezes dói algumas coisas na academia. Bom, primeiro vale lembrar, que eu quero deixar claro que os remédios fazem o que o nome diz. Eles remediam, mas eles não resolvem 100%. Eles funcionam para algumas pessoas, ajudando a estabilizar e permitir que se comece um tratamento, mas eles não são uma solução, uma cura definitiva. E sem falar que eles têm muitos efeitos colaterais e às vezes muitas pessoas ficam dependentes que depois não conseguem se livrar. A medicina avançou muito, graças a Deus temos formas de tratar doenças físicas de forma muito mais rápida e eficaz, além de evitar muitas mortes. Mas por que não consegue curar depressão, ansiedade ou insônia? Porque esses remédios não tratam a causa. E essa causa não é física ou biológica. Algumas pessoas tomam antidepressivo por um tempo e depois param, porque parece que o problema foi resolvido. Mas, alguns anos mais tarde, se alguma coisa acontece, a pessoa se divorcia, um parente morre, a pessoa perde o emprego do nada, descobre uma doença grave, a pessoa volta a cair em depressão. Outras vezes, a pessoa mudou alguma coisa e o remédio foi útil naquele momento ali, naquele momento que ela tá passando aquilo na vida. Mas isso é como se fosse apenas um corte num filme que é a vida inteira de uma pessoa. Se você olhar a história dessa pessoa ao longo dos 10, 20, 30 anos ou mais, vai ver que ela não terminou a vida muito bem. Várias doenças apareceram, a pessoa nunca teve um relacionamento verdadeiramente feliz e em paz, nunca conseguiu realizar aquele sonho de arrumar um emprego realmente significante, acabou tendo que na velhice depender dos filhos para sustentar, isso acontece muito com as mulheres. Em resumo, foi levando a vida com a barriga, se aposentou e pouco tempo morreu de câncer ou de alguma doença grave.
A vida foi como uma montanha russa, cheia de altos e baixos. E, aliás, envelhecer não deveria ser sinônimo de doença. Se você está colecionando doenças, quer dizer que muita coisa aí está errada na sua vida. E isso tem a ver com a mesma raiz que a depressão, e você não está percebendo isso. Então pense nisso e observe quantas coisas que acontecem na tua vida que te causam angústias e medos e você não teve coragem de olhar e enfrentar isso. Aí você se dá conta de quão maior e mais profundo é a questão da depressão. Não é uma coisa passageira que se toma os remédios e se livra ali para sempre. E o terceiro erro é acreditar que tratar a depressão é muito caro e muito complexo. Que demora anos e que você vai ter que pagar uma fortuna de terapia pro resto da vida. Eu conheço muito bem, eu sei quão cansativo é esse caminho. Já falei, já passei por tudo isso. Sei como você se sente. Como são esses altos e baixos, as trocas de remédios, efeitos colaterais que eles trazem. As outras doenças que vêm junto, como eu já falei antes, como as dores no estômago, no corpo, alergias, em geral. E você também muitas vezes troca de profissionais após um tempo, porque você não sente que teve melhora. Cada nova terapia que aparece, cada novo remédio que sai no mercado, cada notícia nova que é anunciada sobre o assunto, é uma esperança que acaba, às vezes, sem resultados, nenhuma novidade. E eu leio comentários na internet de pessoas dizendo que fazem o tratamento há anos e não sabem mais o que fazer. Mas como eu disse antes, existe uma espécie de uma atmosfera de mistério e complexidade quando se fala sobre a depressão. O conselho que a gente mais ouve, vai ser repetido em todo quanto é canto, e o que eu mais ouvia é: bom, a depressão é uma doença séria, muito grave, procure uma ajuda. Seja feliz, que vai dar tudo certo, poderia ser pior. Tem os religiosos, procure Jesus, que ele vai te curar, e esse tipo de conselhos. Outro dia ali um comentário de uma pessoa que já estava assim, revoltada. E ela dizia assim, coisa que se repete nesses conselhos: resumem a solução de todos os problemas a procurar psicólogo, psiquiatra. Sério, que saco isso. Parece que querem tirar o peso da consciência dando conselhos que não ajudam em nada. Parece que, para essa gente, basta ter um canudo de psicólogo na mão que já resolve todos os problemas do mundo, como se esses profissionais não fossem também seres humanos, cheios de preconceitos, vieses e problemas. Também. Claro que existem ótimos profissionais que olham para a pessoa, que tratam bem, mas a realidade é que a maioria das pessoas cansam porque não encontram respostas para suas angústias, não encontram saída. Sim, o assunto é sério, mas ao mesmo tempo, sinto que as pessoas, quando repetem esses conselhos, querem, assim, de certa forma, tirar o corpo fora. Agora, quem foi que disse que terapia é para sempre? Você tem certeza? Mas aí se sente mal por quê? Existe essa ideia que a terapia é para sempre e agora ter a terapia dia é uma trend nas redes sociais. Lá, isso aconteceu principalmente nos Estados Unidos. Teve uma época em que os jovens postavam quais os remédios antidepressivos estavam tomando nas redes sociais, no TikToks, e era assim, como se fosse um status, um símbolo de status. Enfim, até a saúde mental virou mercadoria e é tema para se faturar nas redes sociais. Mas o que é óbvio e que não é dito é que nada disso ajudou a fazer pessoas mais felizes. Agora a gente tem que lembrar uma coisa: vender remédio é como vender qualquer outra coisa. O objetivo, no final, é dar lucros. As empresas que vendem medicamentos não são instituições de caridade. Eu recomendo fortemente que você assista 2 documentários, que estão um na HBO, que se chama O Crime do Século, e outro na Netflix chamado Império da Dor. Veja como as empresas farmacêuticas custeiam as pesquisas que elas mesmas encomendam e como as pessoas ficam viciadas nesses medicamentos. Eu não estou dizendo aqui que os remédios são inúteis, mas sim mostrar que não são a única saída. O remédio pode ser um grande alívio, um primeiro passo, um aliado para ajudar as pessoas a se estabilizarem e começar um processo de cura. Bom, mas no meu caso, por exemplo, eles não funcionaram. E quando eu decidi mudar a minha vida, mudar de mentalidade, também parei de tomar os antidepressivos e os ansiolíticos porque eles não me ajudavam. Eles só me faziam ficar muito devagar, a minha mente muito lerda. Isso também é uma realidade para muita gente que agora está sofrendo com depressão. Não foi nem a terapia, nem medicação que me ajudaram a sair da depressão. Encontrei a cura quase de graça. Fui eu ler um livro que deu um clique. Fui daí perceber que eu não fazia o que queria, mas o que me diziam, o que eu devia de fazer. Meu pai dizia: vai trabalhar no banco, vai estudar informática, e eu não tinha nascido para aquilo. Aqueles eram os sonhos dos meus pais, dos meus parentes, não os meus. Como eu não sabia que podia escolher o que eu iria fazer, eu não tinha autoconfiança e fazia o que acreditava que ele devia de fazer de acordo com os conselhos e os pitacos que os outros me disseram. Agora, um ponto muito importante: por que será que a terapia tradicional raramente oferece uma solução completa, apesar de levar tantos anos? Por quê? Só falar não adianta. Tem uma coisa óbvia, mas totalmente ignorada, que se você ataca a causa, é muito fácil, mais fácil de você eliminar
todo o resto dos sintomas. O profissional que te atende já te olhou como gente que tem interesse em saber sobre como são as suas relações na família, no trabalho, com o parceiro, como são os amigos, relação e a sua relação com o dinheiro. Você não é um ser isolado do mundo. Todas as suas relações têm um peso na tua história. O teu profissional te vê como um ser único ou apenas mais um número que passa na frente dele ou dela como parte de uma massa, como se fosse gado. Sabe que eu revivi muito desse sentimento de ser tratado assim como um número há pouco tempo atrás, quando eu estava morando em Portugal. Estava fazendo umas aulas de francês extras fora da faculdade, porque eu estava aprendendo francês e alemão no meu curso de Relações Internacionais lá na Universidade do Porto, e eu também trabalhava meio período, então era difícil ter tempo para estudar e aprender idioma na faculdade. É uma coisa muito corrida, é muito formal e até um pouco estressante. Então eu fui fazer umas aulas na Aliança Francesa de francês e entrei numa turma bem pequenininha. Lembro que eu tinha uma das minhas colegas que contava, eu acho que ela era enfermeira, não sei se era psicóloga, mas era enfermeira e trabalhava desses hospitais psiquiátricos para pessoas que têm esses problemas sérios, né? E que não pode viver por aí na sociedade porque eles precisam ser mantidos e cuidados, né? E essa colega ia lá sábado de manhã, sábado depois da aula, ela ia dar injeção de remédio para essas pessoas. Mas eu lembro de como ela falava dessas pessoas de uma forma tão fria e impessoal. Ela chegava a dizer que recebia por cabeça ou por peça, uma coisa assim. Eu não lembro muito bem a palavra que ela dizia, que era no português lá de Portugal, mas ela se referia que ela ganhava por quantidade. Quanto mais injeções ela desse, melhor para ela. E além de outras maneiras um tanto pejorativa, que ela sempre falava sobre os pacientes do hospital. Aquilo num sábado assim de manhã me revirava um pouco o estômago. Então, como eu dizia, a memória traumática e dolorosa ficou impressa no corpo e na mente da pessoa de uma forma muito forte. Para desfazer isso, a pessoa tem que passar outra vez por uma experiência que pode chamar de, digamos assim, de visceral. Tem que mexer com a pessoa, ela tem que chorar, ela tem que experienciar coisas, emoções fortes, por tudo para fora, e o corpo tem que estar envolvido. E é nítido perceber no corpo de uma pessoa, quando você aprende isso, porque você vai ver que o corpo denuncia a depressão. A pessoa tem um olhar distante, o corpo é muito rígido e duro, não tem graciosidade, o sorriso é forçado e a pessoa não tem espontaneidade nos movimentos. E aqui eu estou dando dicas de várias falhas no atual e tradicional tratamento aceito como a única forma de combater a depressão. Mas o óbvio, e ninguém tem a coragem de falar, é que isso não está dando certo. Você já leu, ouviu alguma notícia por aí que as pessoas estão cada dia mais felizes, mais relaxadas, que cada vez menos pessoas sofrem de ansiedade, os jovens precisam menos e menos de remédio? Não, provavelmente não, né? Isso não existe. Quem viveu nas décadas passadas, séculos anteriores, sempre acreditaram que hoje todos esses problemas estariam resolvidos. E é que a gente ia tomar uma pílula e todo mundo estaria feliz, na paz e de boa. Bom, a realidade é que parece que essa área de tratamento de saúde mental está, na verdade, andando para trás e perdendo a batalha contra as doenças mentais. Aí é a hora que entra você e a tua decisão de buscar outras formas de melhorar antes que a tua vida passe e acabe, sem poder ter aproveitado a parte boa dela. Aparentemente, está todo mundo falando sobre saúde mental. Os jovens nas redes sociais agora falam abertamente sobre isso. E isso, supostamente, ajudaria a diminuir o tabu sobre o tema. Mas isso ajudou em que, exatamente? O que eu vejo é uma grande sede por diagnóstico, mas solução em si nenhuma é apresentada. Na verdade, só vejo empresas sendo beneficiadas. Tomar antidepressivo agora não é mais tabu. Bom, então todo mundo vai tomar, beleza. Mas como eu disse, nada disso está ajudando as pessoas a serem mais felizes e saudáveis. Mas parece que foi criada uma grande fatia do mercado chamado tratamento de depressão, ansiedade com remédios, né? Sabe, do tipo, hashtag a terapia tá paga. Bom, então qual é a solução? Eu te contei que essa solução é acessível e você não precisa depender de medicamentos e tratamentos para o resto da vida. O que eu aprendi, o que eu quero passar o meu ponto aqui, é que a depressão tem uma causa lá atrás, lá no início da nossa vida. Como reagimos agora aos problemas da nossa vida adulta é sequência direta daquela época lá atrás. Você teve que, de certa forma, congelar os seus sentimentos para sobreviver. Agora você depende de conselho e aprovação dos outros, não sabe dizer não e faz coisas que detesta e não gosta, mas sente que tem que continuar. E isso é muito pesado. E é por isso que você está espremido, comprimido, e se sentindo exausto. E é uma coisa que assola o mercado de trabalho hoje em dia, é o burnout. E existe a discussão da depressão. Se a depressão causa o burnout, ou se o burnout causa a depressão, ou se eles são diferentes, mas você sabia que eles dois vêm do mesmo lugar? E aliás, assista esse meu último vídeo, onde eu explico mais sobre isso, com mais detalhes. Então eu te vejo lá no vídeo. Tchau!